Olá, mulheres queridas! Hoje vamos falar sobre a mente de Cristo. E aí, você está curiosa para saber como pensar como ele pensava? Creio que agora você já tomou uma decisão firme de escolher os pensamentos corretos. Então vamos examinar os tipos de pensamentos que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Há certamente muitos tipos de pensamentos que seriam considerados impensáveis a Jesus quando ele estava aqui na Terra. Se quisermos seguir os seus passos, então precisamos começar a pensar como ele pensava. 1 Coríntios 2,16 vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor, que posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Neste instante você deve estar pensando: isso é impossível, Joyce. Jesus era perfeito. Eu posso ser capaz de melhorar minha forma de pensar, mas jamais serei capaz de pensar como ele pensava. Bem, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, a partir do verso 26 e 27, Deus fala: lhes darei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. Como cristãos, temos uma nova natureza, que é na verdade a natureza de Deus depositada em nós no novo nascimento. Podemos ver nessa passagem que Deus sabia que se tínhamos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar com seus estatutos, Ele teria que nos dar o seu espírito e um novo coração. Romanos 8,6 fala da mente da carne e da mente do espírito, e nos diz que a morte é o resultado de seguir a mente da carne, e a vida é o resultado de se seguir a mente do espírito. Faríamos um tremendo progresso simplesmente aprendendo a discernir entre a vida e a morte. Ora, se alguma coisa está lhe ministrando morte, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento o enchem de morte, você sabe imediatamente que essa não é a mente do espírito. Para ilustrar, vamos dizer que eu esteja pensando em uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa e comece a ficar irritada. Comece a pensar no quanto não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que eu estou sendo cheia de morte no meu interior. Estou ficando irritada, tensa, estressada. Posso até mesmo estar experimentando desconforto físico, dor de cabeça, dor de estômago, fadiga inexplicável. Pode ser fruto de forma errada de se pensar. Por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada, em como Deus tem sido bom para mim, também perceberei que estou sendo cheia de vida. É muito útil que um crente aprenda a discernir entre vida e morte dentro dele. Jesus tomou as providências para que fôssemos cheios de vida, colocando somente em nós. Podemos escolher fluir na mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo. Isto é pensar como Cristo. Nas próximas páginas deste livro há uma lista de coisas a fazer para que possamos fluir na mente de Cristo. A primeira é: pense positivamente, Amós 3,3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Serão positivos, com certeza. Em um capítulo anterior, já discutimos a absoluta necessidade de pensar positivamente. Talvez a esta altura você queira voltar ao capítulo 5 para refrescar sua memória a respeito da importância de ser positivo. Acabei de voltar e lê-lo e fui muito abençoada, embora eu mesma o tenha escrito. Jamais se dirá o suficiente a respeito do poder de ser positivo. Deus é positivo e se quisermos fluir com Ele, devemos sintonizar a mesma frequência e começar a pensar positivamente. Não estou falando de exercitar o controle da mente, mas simplesmente ser uma pessoa positiva em todos os aspectos. Tenha perspectiva e atitudes positivas. Mantenha pensamentos e expectativas positivos. Participe de conversas positivas. Jesus certamente mostrará perspectivas e atitudes positivas. Ele suportou muitas dificuldades, incluindo ataques pessoais, mentiras sobre ele. Foi abandonado por seus discípulos quando mais precisava deles. Foi escarnecido, foi solitário. Mal compreendia e inúmeras outras coisas eram desencorajantes. Apesar disso, em meio a todas essas coisas negativas, ele permaneceu positivo. Ele sempre tinha um comentário edificante, uma palavra encorajadora. Ele sempre deu esperança a todos aqueles que se aproximou.
A mente de Cristo em nós é positiva. Portanto, sempre que nos tornamos negativos, não estaremos operando com a mente de Cristo. Milhões de pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica. Mesmo nesse caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas. De acordo com o Salmo 3, versículo 3, Deus é a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer em tudo, nossas esperanças, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos e nosso coração, nossa vida inteira. Ele é o nosso levantador divino. Deus quer nos levantar e o diabo quer nos empurrar para baixo. Satanás usa os eventos negativos e as situações da nossa vida para nos deprimir. A definição do dicionário da palavra deprimir é abater no espírito, é entristecer. De acordo com o dicionário Webster, algumas coisas que está deprimindo diz que nos afunda para baixo, na região circuncidante. Há um vazio. Deprimir significa afundar, empurrar para baixo ou manter abaixo do nível do solo. Regularmente temos a oportunidade de pensar negativamente, mas nossos pensamentos apenas nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve problemas, apenas se soma a eles. No Salmo 143, versículo 3 ao 10, o salmista dá uma descrição de depressão e de como superá-la. Vamos examinar essa passagem em detalhes para ver os passos que poderemos dar para superar esse ataque do inimigo. Você deve identificar a natureza e a causa do problema. Salmo 143, verso 3 vai dizer: Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que já morreram há muitos. Habitar na escuridão com aqueles que morreram há muitos certamente me soa como uma descrição de alguém que está deprimido. Observe que a origem dessa depressão, desse ataque à alma, é Satanás. Reconheça que a depressão rouba a vida e a luz. Salmo 143, versículo 4 vai dizer: Por isso dentro de mim está oprimido o meu espírito e o meu coração se vê turbado. A depressão oprime a liberdade espiritual e o poder de uma pessoa. O nosso espírito, fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, é poderoso e é livre. Portanto, Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Por favor, perceba que isso é vital para resistir ao sentimento chamado depressão. Imediatamente após sentir sua chegada, quanto mais lhe for permitido permanecer, mais difícil será resistir. Salmo 143, versículo 5 continua: Lembro-me dos dias de outrora, pense em todos os seus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Lembre-se dos bons tempos. Nesse versículo, vemos a resposta do salmista à sua situação. Lembrar, meditar, refletir são funções da mente. Ele obviamente sabe que os seus pensamentos afetarão seus sentimentos. Então ele se torna ocupado pensando sobre coisas que o ajudarão a superar o ataque à sua mente. Salmo 143, versículo 6. Louve ao Senhor em meio ao problema. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O salmista conhece a importância do louvor, ele ergue as mãos em adoração, ele declara qual é a verdadeira necessidade, ele declara que ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo sentir-se satisfeito. Muito frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas e porque elas precisam de alguma coisa e procuram no lugar errado, o que apenas aumenta são seus problemas. Apenas Deus pode saciar uma alma sedenta. Não se engane pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteira e completamente. Correr atrás da coisa errada sempre o deixará desapontado e o desapontamento abre a porta para a depressão. Peça ajuda a Deus. Salmo 143, versículo 7 vai dizer: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a sepultura. O salmista clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo assim: apressa-te, Senhor, porque eu não sou capaz de aguentar muito tempo sem ti. Salmo 143, versículo 8 continua e diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, Senhor. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Ouça o Senhor. O salmista sabe que ele precisa ouvir ao Senhor, ele precisa ser assegurado do amor e da bondade de Deus, ele precisa da atenção e da direção de Deus. Versículo 9 vai dizer: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio.
Mais uma vez, o salmista está declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Por favor, observe que ao longo desse discurso ele está mantendo sua mente em Deus, não no problema. Busque sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. Versículo 10 vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me e o teu bom espírito me faz guiar por terreno plano. Talvez o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e, portanto, tenha aberto a porta para ataque à sua alma. Ele quer estar na vontade de Deus, porque agora ele percebe que este é o único lugar seguro para estar. Então ele pede a Deus que o ajude a se manter firme. Creio que a frase seja essa: guia-me por terreno plano. Refere às suas emoções vacilantes. Ele quer estar inabalável, não em altos e baixos. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos a nossa leitura por hoje. No próximo capítulo, continuaremos falando sobre a mente de Cristo. Até a próxima leitura.